Ai, conseguimos! Uhul! Não é fácil, né? Não, nada que é muito fácil é bom, não. A Mas o bênção geralmente acontece quando não é muito fácil. Gente, desculpa os percursos, mas, como eu estava falando anteriormente, a Jo ela tem uma história linda de superação na área do câncer do reto. E ela vai estar contando para a gente um pouquinho da sua experiência, o que aconteceu com ela, tentando ajudar vocês de uma forma mais atualizada do que fazer, como fazer, mas ela mesma vai contar para vocês, tá? Meu muito obrigada a vocês que estão participando, que vocês estão entrando. Compartilhe a nossa live, porque todas as informações que nós vamos estar dando aqui, com certeza pode ajudar uma pessoa que está passando por esse processo, né? Até porque não é um câncer tão muito falado. Então, só de você clicar e você mandar para outra pessoa, você já vai estar ajudando essa pessoa. Não custa nada. Jo, muito Oi, boa noite. obrigada por participar com a gente da comunidade Foco Força Fé. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Conta um pouquinho sobre você. Eu conheço um pouquinho, mas o povo não conhece. Obrigada a você pelo convite. Fala um pouquinho sobre você para gente. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo sim. Pode falar. Pode perguntar. Então, quem é você? Conta um pouquinho o que você faz. Ó, deixa eu me apresentar, então, para quem, Aham. né, você já me conhece, mas as pessoas talvez não. Meu nome é Joterline, mas me chamam de Jo, que é um apelido, é mais fácil, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho 29 anos, sou, né, do Brasil, sou mineira e trabalho com house cleaning aqui, limpo casas. Mais uma guerreira aqui nos Estados Unidos, né? Como todas nós, mulheres que não se encolheram à luta e estamos guerreando todo dia, um dia de cada vez, né? Sim, verdade. Eu conheci a Jo porque nós tivemos um caso na comunidade de um rapaz chamado Luciano, que teve câncer de reto também. E esse rapaz, infelizmente, o câncer venceu ele. E eu conheci a Jo assim. E eu queria saber, Jô, como é que tudo começou? Como é que você sentiu os primeiros sintomas? Como é que você percebeu que você estava com câncer de reto? Olha, assim, é um diagnóstico que eu nunca esperava na minha vida receber. Uhum, Assim, foi surpresa, mas o sinal que eu tive foi diarreia. uhum. Eu nunca tinha passado, assim, eu sempre fui muito ativa, muito trabalhadeira, trabalho não para, tinha 2, 3 empregos, até 4, eu trabalhava bastante e comecei com essa diarreia. No início, isso foi numa quarta-feira, eu tinha comido um lanche. Quando eu cheguei em casa, eram umas 6h30, eu já comecei com a diarreia. Mas eu pensei, eu acho que é o lanche que eu comi. Foi numa quarta-feira. Aí cheguei em casa, né, com aquele desarranjo todo, aí liguei pro meu filho, que por sinal é médico, e comentei com ele. Aí ele falou: "Ah, mãe, vai na farmácia e compra tal remédio". Não lembro o nome agora. Mas eu fui na farmácia, que é bem próximo da minha casa, comprei o remédio e tomei. Mas aquilo foi a noite inteira, na quarta-feira. Na quinta continuou, na sexta também. Aí eu já fiquei um pouco assim. Aí perguntava para um, para outro, né? Sabe? Ah, toma isso, toma aquilo. Eu fui tomando tudo que as pessoas me falavam, eu fui tomando. E não cortava. Então ficou quarta, quinta, sexta, sábado, tudo com diarreia, mas é diarreia mesmo. Era banheiro, 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 banheiro. Talvez eu saía do banheiro já tinha que voltar. Não dava nem tempo de eu ir para o quarto ou para a cozinha ou para a sala, eu já tinha que voltar. E você desconfiava que era alguma coisa mais séria ou não? Nunca passou pela minha cabeça. E nem assim das pessoas que estavam no meu redor, a gente jamais imaginaria isso, né?
achando, aí falei, pode ser uma bactéria. E sim, foi uma bactéria, mas uma bactéria bem gigante. Mas aí no domingo eu tinha que trabalhar, limpar uns escritórios, aí, que eu trabalho no domingo também. Aí levantei e fui tomar o banho. Quando eu estava tomando banho, veio uma surpresa. Saiu muito sangue de mim. Muito sangue. Eu falei, gente, mas eu não, eu pensei, será que eu cortei e não vi esse sangue na banheira, né? Assim, muito sangue mesmo. Aí eu entrei em pânico. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada. Aí tem uma amiga que morava comigo, ela já até se mudou, mas ela morava comigo. Eu falei, Rose, tem alguma coisa estranha comigo. Eu, né, tava tomando banho e saiu sangue. Eu acho que eu vou no hospital. Aí ela falou assim, eu te acompanho. Fomos para emergência. Só que na emergência eles não fazem muita coisa aqui, né? Aí ele me deu um remédio, mas eu falei, mas esse remédio eu já tô tomando. Ele falou assim, então vamos aumentar a dosagem dele. Aumentou a dosagem dele e falou assim, na segunda-feira você procura a sua médica. Mas ele também não poderia falar do que se tratava. Ele falou, procura sua médica na segunda-feira de emergência, que ela vai saber para onde te encaminhar e o que fazer. Aí voltei para casa com a diarreia novamente. Aí na segunda-feira liguei para minha médica e já marquei, contei o que aconteceu. Na terça ela já me atendeu. Quando eu fui na terça-feira, ela já me mandou pro endócrino. Ela falou assim, eu vou te mandar pro endócrino. Eu não sei o que fazer, mas eu vou te encaminhar. E já vou colocar urgência. E a diarreia seguia, né? Nisso já tinha 6 dias, diarreia seguindo. E aí marcaram a consulta para uma quinta-feira. Não deram muito espaço, ainda bem, que foram assim, tudo muito rápido. É. Aí, quando marcou com esse médico, na quinta-feira eu fui. Ele fez várias perguntas sobre históricos de câncer na minha família, o que eu comi, como era a minha rotina. Ele fez várias perguntas e pediu o exame de colonoscopia. Só que esse exame demorou. Isso aconteceu, o exame demorou uns 20 dias para conseguir a vaga. Tanto é que nesse período eu tive no Brasil. Assim, era a formatura do meu filho. Eu falei, como eu faltar? Não tinha como eu faltar, mas eu com aquela diarreia, eu falei, como que eu vou viajar com essa diarreia? Não andar no avião? Essa foi minha preocupação, né? Mas eu falei, não, mas pela fé eu vou, Deus vai me dar um jeito. Aí minha irmã põe fralda. Eu falei, não, não consigo ir de fralda dentro do avião. E mesmo que eu faça, as pessoas vão sentir, porque vai feder. Eu falei, como que eu vou ficar com isso dentro, né? Até chegar no Brasil? Falei, não, Deus vai me dar um jeito, vai cuidar de mim. Eu preciso ir na formatura do meu filho. Assim foi feito, pois vocês acreditam, eu não fui ao banheiro 9 horas de voo. Glória a Deus. Nem para fazer xixi eu fui ao banheiro. Do jeito que eu sentei, quando chegou no Brasil, em São Paulo, que eu levantei. É, mas Deus, ele tem os meios dele de cuidar da gente, né? Sim, o cuidado já começou daí, né? É, já começa daí. Às vezes a gente nem sente. E o engraçado é que, como você falou, né? Você comeu, de repente começou com a diarreia, foi uma coisa rápida, não tinha dor nenhuma, Não. não acontecia nada e é assim que veio. E quando você recebeu o diagnóstico, Aí como é que quando eu você se retornei, sentiu? né, eu fiquei no Brasil por 10 dias, se eu não me engano, não sei exatamente. Quando eu retornei, já estava próxima da minha colonoscopia. Uhum, Faltava 2 dias. uhum. Aí eu fiz a colonoscopia. E teve o preparo todo, que é muito chato. Não sei se as pessoas conhecem. O preparo não é nada agradável, mas eu consegui, né, minha etapa lá do preparo. E lá eles não me deram o resultado na hora. Ele só falou assim, o médico, a sua médica vai te ligar. Se não te ligar hoje, vai te ligar amanhã.
E a diarreia seguia, gente. Diarreia, diarreia. Não parou. Não parou. Eu diarreia, diarreia, diarreia. Mesmo tomando remédio, mas também eu não parei. Com diarreia, eu ia trabalhar. Não parei de trabalhar. Uhum. E aí quando foi passados uns 2 dias, eles me ligaram e falou assim, vou ter que, eu não vou querer, você não precisa vir ao hospital, nós vamos fazer uma chamada de vídeo com você amanhã, marcou o horário, acho que foi umas 4 horas da tarde, falou assim, mas você, é bom ter alguém com você. Mas eu nunca imaginaria, né? É bom ter alguém com você na hora que eu for te ligar. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei minha irmã para estar comigo na hora da ligação, né? A chamada Uhum. de vídeo. Aí na hora marcada, às 4 horas, a médica ligou. Aí perguntou se eu era eu mesma, quem estava comigo, a minha irmã se apresentou. Aí falou assim, olha, eu tenho o resultado da sua colonoscopia. É um resultado que eu não gostaria de estar te dando, mas mesmo assim, não passou pela minha cabeça que seria isso. Momento algum. Uhum. Uhum. Ela falou assim: você está com câncer no colo do reto, no estágio 4. Misericórdia. Aham. Eu falei assim, aí a minha irmã desabou. Chorou, chorou, me abraçou, e eu ali, ó, paralisada. Aí a médica falou assim: você entendeu o que eu falei para você, o seu diagnóstico? Hum. Eu olhei para ela e falei assim: entendi. Ela falou: e o que você tem a me dizer? Eu falei assim: eu vou te perguntar uma coisa, a primeira coisa. Eu tenho chance, eu tenho cura, tem chance de cura? Ela falou: tem, 90%. Aí eu me lembro que eu falei assim, e agora, então, como vai ser? Quando que eu vou começar o tratamento? O que vai ser feito? Ela falou, calma, não é tão simples assim, é muita coisa. Agora você vai ter que ter paciência, a gente vai te encaminhar. Aí começou a minha batalha. Isso foi no dia 8 de novembro de 2023 que eu recebi esse diagnóstico. Tá recente, né? Ainda não tá em 3 anos. A verdade é assim, muitas pessoas não entendem muito esse lado da numeração, né? Então a gente tem que ser claro no sentido de que, tipo assim, quando a numeração é estágio 4 é muito sério, provavelmente, às vezes até, dependendo, até já não tem mais jeito, né? Então as pessoas, às vezes elas não têm essa noção que quando está no estágio 4 é um milagre. E você é um milagre. Sim, E você está aqui contando para as pessoas que existe um Deus que faz milagre, assim como fez comigo também. E você também está aí para a gente provar que a palavra do homem pode ser não. Mas se a de Deus for sim, a gente está aqui para contar que ele ainda cura. E não é para as pessoas se desanimarem diante de um diagnóstico, como foi o seu. sim, foi o que aconteceu comigo. Em momento algum, eu me desesperei. Eu não lembro de ter desesperado, não só quando eu recebi esse diagnóstico, mas no meu tratamento todo. Eu falei, se Deus me deu, né, isso, é porque Ele vai me permitir, Ele vai estar comigo no meu processo, no meu tratamento. Uhum. E agora eu olho para o alto e falo, Deus, me acompanha em tudo. Não solta minhas mãos. E aí começou a minha batalha. Não foram muitos exames até chegar, né, a cirurgia. Eu passei por 18 quimioterapia, 18 rádios. Não foi fácil. Tive momentos muito difíceis. Mas eu sempre ali com o pensamento elevado para Deus e falei: se Ele me deu, Ele vai estar comigo nesse processo. Eu não vou estar sozinha. E como E assim, eu você não tem tive algum... um dia que eu tomasse um comprimido para dor.
Esse foi assim, é uma coisa que eu falei, é milagre mesmo Aham. que aconteceu na minha vida, na minha história. Eu não tomei um dia um remédio, falar eu tô com dor. Não tive até hoje, né? Não tomei remédio para dor. Fiz as rádios, fiz as quimo, fiz cirurgia, tirei o tumor, usei bolsinha de colonoscopia por 3 meses, que foi um recorde também, porque ele falou que seria um ano, mas quando tinha 3 meses, fiz outros exames e falou, já vamos tirar, tá tudo curado lá por dentro. A E minha como irmã é que, até duvidou, falou assim, não, você deve ter entendido errado. Não pode tirar tão rápido assim. e como é que é esse lado de usar a bolsinha? Conta um pouco pra gente. É feita a cirurgia? Como que é colocada essa bolsinha? Conta um pouquinho para as pessoas que não conhecem esse lado. Como é que se chama esse processo? Né, é assim, eu não sei explicar assim com as palavras, né, científicas, né, dos médicos, Não, mas sim, explica do seu jeito. é assim, né, ao invés de fazer o cocô lá por trás, né, saía tudo aqui na bolsinha, que é Uhum. colocada na barriga, né? Eu ainda brinco, o cu veio para a barriga. Eu falei assim, a gente tem que levar isso para na esportiva, né? A gente tem que brincar com a situação, porque senão a gente pira, Uhum. né? Então, assim, e esse processo da bolsinha foi muito interessante também, porque eu não conseguia trocar. Essa foi uma fase ruim para mim. Eu não conseguia trocar minha bolsinha. Não conseguia, de jeito nenhum. Mas Deus envia anjos de todo jeito, para tudo. Aí né, até estou aqui na casa dela, minha sobrinha chama Thaís, ela que fazia as trocas para mim. Então, assim, eu sou muito grata a ela, né, com esse cuidado que ela teve de estar fazendo isso para mim. Eu nunca troquei a minha bolsinha. Sempre foi ela. E aí tinha situações que a bolsinha rompia. E eu em casa sozinha e Deus, a bolsinha, quando eu sentia assim aquele mal, eu falei, gente, tá escorrendo alguma coisa em mim, que eu olhava, a bolsinha tinha pocado e vazando. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu ligava para ela, ai tia, eu tô trabalhando, eu tô longe, mas eu tô voltando aí, eu volto aí para te acudir. Assim ela fazia, ela estava longe, às vezes ela estava 1 hora distante de mim. Ela deixava o trabalho dela e não media esforços e vinha até mim. E eu ficava lá sentada, sem poder andar, sem poder mexer, com uma toalha segurando, porque aquilo vai vazando o tempo inteiro. Hum. Tudo que eu comia saía na hora. Eu tomava água, já descia. Eu comia alguma coisa, já descia. É instantâneo. E é o tempo inteiro, ela não para. Ela enche, 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 vai desvaziando, era o dia todo. Uhum. Tinha vezes e eu também não parei de trabalhar. Às vezes também eu estava no trabalho, acontecia da bolsinha romper. Eu falei, e agora, meu Deus, eu aqui no trabalho. Tinha que ligar para ela, ela ia até o meu trabalho, eu falava, passava o endereço de onde eu estava, ela chegava até mim e ali fazia a troca. Outra hora, muitas vezes também fiz a troca dentro do carro. Estacionava o carro, eu sempre andava com as bolsinhas de reserva comigo, né? Estacionava o carro, qualquer lugar, ela chegava no carro também, encontrava comigo, eu deitava lá no banco de trás, no meio da rua lá, ali acontecia o processo. Vamos trocar a bolsinha no meio da rua mesmo, não tinha problema não. E o que é que você tem para dizer para as pessoas que estão passando ou vão ter que passar por esse processo da bolsinha? Assim, não só da bolsinha. Quando você receber um diagnóstico desse, não se desespere. Esse é o primeiro passo. Não desespere. Ah, eu tô morrendo. Não. Não pensa por aí. Respira igual eu fiz e vamos ver o que vem pela frente. Não se preocupa com o que vai acontecer. Viva cada dia, dia após dia. Eu não ficava lendo muito. Eu falei, eu não quero ficar lendo muito como que é, como será, porque senão eu ia pirar. Você desiste. Se Uhum. você for ler e for acompanhar, for ouvir tudo que as pessoas têm que falar, você pira. É Porque verdade. cada processo é de um jeito, cada pessoa. O meu caso, eu não tive dor.
Como assim não teve dor? Não sei, né? Eu não tive. Meu cabelo não caiu, tá todo aqui. Eu só tô com essa boina aqui porque eu lavei o cabelo, mas o meu cabelo não caiu. Como assim? A pessoa tem câncer, faz rádio, faz quimio, o cabelo não cai. O meu não caiu. Então, assim, Deus cuida, né, de cada filho de uma maneira diferente. Não vou Uhum. falar que eu sou especial, porque quem sou eu, né? Eu sou filha igual todas, né? Mas, assim, isso é para dizer que talvez aconteceu comigo, aconteça com outras pessoas também. Vai passar, assim, sem dor, sem o cabelo cair. Então, assim, não desespera e confia em Deus. É isso que eu tenho para dizer, porque ele é grandioso, ele é maravilhoso e ele pode fazer com alguém que tiver um diagnóstico desse, igual fez comigo. Eu não vou ser a única. E você acha que isso te afetou emocionalmente? Sinceramente, não. Eu continuei assim a mesma. Mas, ó, assim, o que mudou em mim, eu me aproximei mais de Deus. Isso sim. Eu sempre fui católica, eu sou católica. Sempre acreditei em Deus, sempre rezei, né? A gente fala assim, né? À noite, de manhã. Mas não era muito, né? Eu confesso. Eu era um pouco relaxada. E a partir desse momento, desse diagnóstico, eu me agarrei a Deus. Eu me agarrei de uma tal maneira que eu não solto dele mais. Muitas noites sozinha em casa, porque eu ficava, tem as pessoas que moram comigo, mas cada um ia para o seu quarto. Então eu ficava no meu sozinha, ali, tinha muito tempo para pensar, então às vezes ficava ruim, eu falava assim, ah, mas tá muito ruim essa situação, não vou aguentar. Eu chorava, aí pedia a Deus colo, ele me dava. Eu sentia que eu estava assim, saindo assim do meu corpo, não sei, parece que eu estava indo pro colo mesmo dele. Porque no processo da quimo, eu não comi. Eu não conseguia comer. Me deu um negócio na minha boca, um negócio grosso, eu não sei explicar muito bem, mas a minha boca ficou grossa. Não teve ferida, não teve nada, mas eu sentia a boca grossa, eu não conseguia comer. Tudo que Uhum. eu colocava na boca parece que crescia na minha boca, aí aquilo não descia. Então eu fiquei sem comer, nem água. Água também eu não conseguia tomar. A água não descia. Foi a coisa ruim desse processo que aconteceu, foi isso. Mas passou também, passou. Foi só uma fase. Então, assim, eu tive muito tempo para estar ali com Deus. E assim, eu sinto que se você se agarrar, ele tem todo o cuidado. Com certeza. A verdade é que, tipo, às vezes a vida da gente é tudo tão corrida e a gente esquece de olhar para cima, a gente esquece de lembrar que existe um Deus que ama a gente. Então ele fala assim, filha, eu vou te parar um pouquinho para você me dar, entendeu? Um abraço ou conversar Sim. comigo. E às vezes a gente precisa fazer certas coisas para com que a gente pare assim, opa, vamos parar, vamos olhar para cima, vamos conversar, vamos ver como é que está a minha vida, como que a gente pode voltar a ter esse relacionamento. Eu sempre digo que o câncer é um processo, né? Às vezes, dependendo da pessoa, é fácil, dependendo da pessoa, é mais E difícil. outra, né, assim, ele envia anjos para estar nos apoiando, porque a gente sozinha também não iria vencer. Não. Isso não tem como. Mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria. Então, eu tive muito apoio de amigos, da minha família, minhas irmãs que moram aqui, mesmo as de longe, né? Estando longe, mas a gente conversava por telefone, passando coisas boas para mim, me dando apoio, me dando força. Minha mãe, incansavelmente, jejuando, ela se fez, como fala a palavra? Ela tirou muitas coisas que ela gostava, ela se renunciou de muitas coisas a meu favor. Pessoas que eu nunca vi, nem sei se eu vou conhecer, se eu vou ver, mas eu sei que orou por mim, pôs meu nome na campanha.
Então, assim, e para ir para quimo mesmo, eles não deixavam a gente sozinha, né? Tinha que ter um acompanhante. Então, fizeram um grupo das pessoas para mim tá me levando e me trazendo. Então, assim, eu tive muita ajuda. Eu sou muito grata a esses anjos que Deus, né, enviou para mim para estar junto comigo nesse processo. Porque sozinha a gente não passa. Aliás, o que você falou sobre as pessoas levarem e trazerem, né? Que para mim também foi muito importante, é a nossa live da próxima semana, gente. Não perca, porque vocês vão entender um pouquinho sobre isso que a Jo está falando, que como é importante esse lado, essa rede de apoio das pessoas, porque as pessoas não têm noção que como uma palavra, um companheiro, uma pessoa companheira só para ir e voltar, como Sim. faz toda uma diferença. Entende? Né? Porque a Essa, pessoa se doa aquele aham, momento ali, porque não é só 10 minutos, é sim, horas para ir até minha casa, me levar no hospital, esperar eu fazer o procedimento, me trazer de volta. Então, assim, nossa, foi muitos anjos que Deus colocou e eu sou muito grata. E a gente precisa disso, dessas isso. pessoas para Sobre estar esse nos acompanhando. nós vamos falar semana que vem na próxima live. Por isso, não percam. Não percam, vai ser muito interessante. E o que que você acha que mudou os seus hábitos? Muita coisa, uma alimentação, exercício. O que que você fez de mudança depois que você está em remissão agora? Eu ainda tenho mais 3 anos, né? De 6 em 6 meses eu faço os exames, todos eu entro nas máquinas, PET scan, CAT scan, faço exame de sangue. Então, assim, ainda tenho 3 anos, mas eu já creio que eu tô curada, eu só tô indo para cumprir tabela. Eu tô indo Aham, cumprir com tabela, certeza. né? Mas eu creio que mas assim, mesmo a gente crendo, gente, não deixa de dar um medinho, assim, não sei se é medo é a palavra certa. Mas quando você entra naquela máquina e aí tu fala assim, agora é o resultado. Meu Deus, aí a gente fica apreensiva, né? Ai, mas eu sei que vai estar tudo bem, mas você ainda não viu ainda, né? Então você fica ali meio assim, né? Mas até que esse último eu falei, eu vou lá fazer. Não fiquei. Por incrível que pareça, eu não tô. Os 3 primeiros eu fiquei. Esse agora que eu fiz em dezembro, é que eu vou fazer agora em julho de novo. Eu fiz em dezembro, agora em julho eu faço de novo. Eu não fiquei. Eu falei, eu já tô curada mesmo. Deus não volta atrás, não. Com certeza, eu também creio Né? nisso. Se ele deu, ele não toma. Então, assim, eu acredito na minha cura, mas eu tenho que ficar fazendo acompanhamento. O que mudou? Você perguntou o que mudou. Eu sou um pouco relaxada, eu confesso. Eu confesso. Eu, assim, eu como de tudo. Não me restrivo de nada. Tudo que eu tenho vontade de comer, eu como. Ah, Porque então, naquele processo eu não comi, eu fiquei muito tempo sem comer. Aí agora eu não como muito, mas de tudo eu como um pouquinho. E continuo trabalhando, que eu acho que o que me mantém mais de pé ainda, assim, me dá mais força é o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. As pessoas ficam, mas você não precisa, como assim? Gente, deixa eu ir. Eu me sinto bem lá. É vida para mim aquele trabalho. Eu me realizo ali no meu trabalho. e você acha que em algum momento do processo você sentiu vergonha, você sentiu tristeza, você sentiu raiva por estar passando por esse processo? Alguma desses sentimentos assim, fortes passaram dentro de você? A gente sabe que nós não somos perfeitos o tempo todo. Sim. Eu vou, de coração, não tive esses sentimentos. Nem, né, desde o primeiro momento que eu recebi meu diagnóstico, eu fiquei confiante. Em momento algum eu blasfemei e falei, por que isso comigo? Não, nunca reclamei. Nunca reclamei.
Aceitei e tô aceitando o desafio, porque ainda tem muitas coisas. Essas máquinas não é nada agradável entrar dentro delas. Tinha máquina que eu ficava com medo. Eu falei, como assim eu vou entrar ali dentro e vou ficar aqui sozinha? Porque eles te botam lá dentro e sai. Você fica ali naquele. Preciso pegar fogo, eu vou morrer sozinha aqui. Ninguém nem vai me apagar o fogo. É bem Então, assim. assim, não é, é muita coisa que a gente passa nesse tratamento. Não é fácil, não. Aí quando eles Mas dão aquela bombinha na sua mão para você segurar, assim, se acontecer alguma coisa, você aperta, isso vai dar tempo. ai, ninguém vai querer entrar lá para te socorrer, não. Vai deixar você estorricar lá. Vai não. É verdade. É assim, então, assim, tinha máquina que eu ficava com medo dela. Tinha uma máquina que é do tamanho de um quarto. Eu fiquei, como assim? Para que isso serve? A gente, a gente ri hoje, né? Porque É. a gente é feliz porque a gente vê que a gente tem mais um dia de vida. Mas se a gente levar para o pé da letra mesmo, é muito complicado. É muito difícil. São momentos que a gente passa que a gente fica sem respostas, né? Não, eu coloquei o catéter para mim tomar a quimo, né? Foi bem aqui assim, não sei se está dando para vocês verem. Não, agora. Foi aqui assim, ó. Tem o sinalzinho dele. Ah, eu tenho. Aí eu falei assim, aí quando terminou que eu fiz a cirurgia que retirou o meu útero, meu ovário, minhas trompas e o tumor, né? Foi tudo retirado. Aí eu falei, não, agora já, né? Ah, tá. E nesse, gente, tem uma coisa aí. Quando eu fiz a minha cirurgia para retirada da bolsinha, teve um episódio muito ruim. Assim, eu fiz, né? A cirurgia durou 8 horas para retirada. E eu vim para o quarto. Aí no outro dia, cedo, me levaram para fazer o exame, tirar uma chapa. Eu estava no quinto andar, essa chapa é feita no primeiro andar. Me levaram para lá. Quando eu saí de lá, eu senti uma coisa escorrendo na minha barriga. Que eu olho assim, muita água saindo da minha barriga. Hum, Aí o rapaz, o enfermeiro que estava me levando, eu falei, olha aqui o jeito que eu tô. Ele falou, emergência, emergência, e já saiu empurrando a cadeira, eu estava sentada na cadeira, muito rápido, e já apertou um botão lá, já veio uma médica. E olha para você ver que tudo é de Deus mesmo. Por incrível que pareça, a médica que fez a minha cirurgia estava ali na hora. Não era para ela estar ali? Ela estava ali, ela ainda falou assim: não era para mim estar aqui hoje, não é meu dia de estar aqui, mas eu estou aqui. E eu que fiz a sua cirurgia e eu já sei o que aconteceu. hum. Eu vou ter que te operar de novo agora. Eu falei, como assim me operar? Você comeu? Eu falei, não. Então nós vamos para a sala de cirurgia. E outra coisa, eu tô vindo de lá agora, ela tá vazia. Tá te esperando. Como assim? Um Deus ponto. providenciando. Tudo é coisa de Deus, né? Assim, o ponto soltou lá dentro. Ah, entendi. Então, tava vazando e ela falou assim, e ela mesma já falou assim, eu já sei o que aconteceu, eu vou ter que te abrir de novo para refazer os pontos lá por dentro. Mas vai a Jo de novo entrar para a sala. Fiz uma cirurgia na terça-feira, na quarta, faz de novo a mesma cirurgia para refazer os pontos que tinham estourado por dentro. Passei pelo processo todo de novo. Então, assim, falei, meu Deus do céu, como assim? Não deu nem tempo de eu acordar direito da anestesia, já vai tomar outra. Então, assim, eu tive duas cirurgias, praticamente uma num dia e a outra no outro. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ela já sabia o que ela teria que fazer, o que ela não fez da primeira, ela falou que ia dar uns pontos mais reforçados, porque no tossir, no mexer, ele corria o risco de rebentar. E eu tossia muito. Hum, Então foi por isso que rebentou. entendi. Mas aí Ô, passou bem. Jô, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você aprendeu com todo esse processo que você poderia não ter aprendido se não tivesse passado?
Olha, assim, aprendi muitas coisas, né? Mas eu vou vou dar um exemplo de pequenas coisas aqui. Primeiro, a minha fé dobrou. Então, assim, a fé é o principal desse processo todo. Não desista. Quanto mais fé você tiver, mais você será abençoada. Então, esse é a minha fé. Eu já tinha, eu dobrei, tripliquei. É fé, é fé. E acreditar também. Você tem que ter fé e acreditar e ter paciência. Porque hoje eu tenho mais paciência. Eu não tinha muita. Hoje eu aprendi. Eu aprendi. E assim, e não ficar agarrado com as coisas. Eu esqueci de falar agora, a única coisa que aconteceu comigo, eu fiquei com a sequela desse processo todo. Eu fiquei com neuropatia nos meus pés. Uhum. Para quem não sabe o que é neuropatia, a minha é o grau mais elevado que possa ter. Eu não consigo calçar chinelo, eu não consigo ficar descalço. Eu fico de meia 24 horas. Até no banho eu tenho que tomar banho com a meia. Tomo banho com a meia, torço ela ali e já a outra já tem que estar ali dentro do banheiro já para mim enfiar o pé na outra. O que que eu sinto nos pés? Não é dor. Eu não tive dor momento algum, então não é dor. É um formigamento, ele formiga o tempo inteiro, ele lateja, ele ficou muito sensível ao frio. Não posso abrir janela, não posso receber camadas de vento, de espécie alguma. Ventilador, ar-condicionado, a janela do carro não pode estar aberta. Vai tudo para os meus pés. Então, o que eu aprendi com isso? Para que aquele monte de calçado que eu tenho? Para quê? Eu ficava assim, cada vez que eu ia sair, eu falei, não, eu preciso de um calçado. Aí eu não tenho calçado. Eu vou numa reunião, vou numa festa, vou num evento, eu tenho que comprar um calçado. Pra quê? Então, todos lá hoje, resumindo, a Jo hoje só usa 3 calçados repetitivos, que é os que me adaptei com eles. E eu já procurei dele novamente, não achei, para comprar um outro igual, do mesmo jeito, porque esse vai acabar e eu não sei como que vai ser. Porque nem todos também fica confortável no meu pé. Eu tenho bastante calçado, mas não é confortável, não dá certo no pé. Então, eu achei 3 que estão bons para mim e eu fico revezando entre eles. Então, eu fico assim, para que a gente tem muita coisa? Isso, eu não quero mais acumular muita coisa. Não quero. E que mensagem você deixa para as pessoas que estão passando por isso, que estão em tratamento agora, de repente de receber um diagnóstico agora, às vezes até essa semana, a gente não sabe quando essa live vai chegar para alguém que está passando por isso. O que que você tem para deixar para essas pessoas? Que palavra você pode dar para elas? É como eu disse, é não desesperar. Essa eu acho que seria a palavra-chave. Confiar em Deus, entrega tudo para Deus e confia e não se desespere. Vai ter dia que você vai chorar? Vai chorar. Eu chorei, eu também, né, eu sou de carne e osso, eu sou humana. Chorei, mas não revoltada. É gente que tem, né, chora de alegria também. Chorei de alegria quando terminou a cirurgia, que falou que estava tudo bem, veio o choro. Então a gente não chora só de tristeza, a gente chora de alegria também. Então, assim, mas eu nunca desanimei. Assim, mesmo com isso tudo, eu trabalho até hoje. Meus pés formigam, aí igual eu chego para limpar a casa, a janela tá aberta. A mulher deixou a janela aberta, eu vou lá caladinha, fecho a janela, porque eu não posso receber aquele vento. Mas eu quero continuar trabalhando, isso me faz bem. Ah, não preciso trabalhar, realmente, né? Se não quiser, não vai, mas eu gosto, eu me sinto bem no meu trabalho, eu me realizo, eu me completo no trabalho. Eu É, poderia ir embora para o Brasil, né? Ficar lá, né? Eu só tenho um filho,
Mas eu quero estar aqui trabalhando, eu gosto do que eu faço. E eu agradeço a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar indo trabalhar, ter essa força para trabalhar, porque é confiar. A palavra-chave é não ter medo. Vamos falar assim, não tenha medo. Não tenha medo. Encara, receba. Se veio para você, receba, encara e vai à luta. Tudo que for ter que fazer, faça. Sem medo. Chega lá, fica conhecendo as coisas tudo na hora. Tinha um dia que eu ia fazer um exame, eu perguntava, ai, como que é a máquina? Porque eu já estava com trauma, assim, das máquinas, porque tinha máquina que era muito exagerada. Aí a menina, vai fazer assim, assim. Eu falei, demora? Aí eu sou um pouco meio curiosa, né? Quanto tempo? Ah, é rapidinho. Mas o que é rápido? Ah, uns 15 minutos, 20, depende. Eu falei, então tá bom. Mas tem risco de acontecer alguma coisa comigo lá dentro? Não, fica quietinho, não vai acontecer nada. Então, assim, é umas curiosidades bobas que depois, quando eu saía da mata, não aconteceu nada, nem doeu. E a gente fica com medo. Então, eu aprendi que o medo não pode fazer parte desse tratamento. Tira o medo. Tira o medo. E confia e vai, que tá certo. Gente, não existe coisa mais linda do que a gente escutar um testemunho desse. Porque a gente vê que todas nós que passamos por isso, nós temos sequelas. Eu também tenho sequelas. Mas a palavra é não desistir e jamais perder a fé. São as duas coisas que nós aprendemos. E outra coisa, viver um dia de cada vez. Jô, eu muito obrigada para você ter participado dessa live com a gente hoje. Tenho certeza que tudo que você passou, que tudo você deixou aqui, hoje você é uma pessoa melhor, por dentro e por fora, independente de sequelas. E que hoje você é um tesouro muito grande, porque você consegue, um pouquinho da sua experiência, ajudar pessoas que estão ao seu redor sem olhar. Eu fico muito feliz por um dia ter cruzado com você. Eu que Poder sou ter grata, porque a tentado. gente, né, tem muita coisa, assim, o nosso, né, diagnóstico foi diferente um do outro, mas o tratamento é quase que a mesma coisa, é a quimio, é a rádio, é a cirurgia, né, a gente sabe que o processo não é fácil. E hoje, mesmo tendo essa sequela nos meus pés, eu sou grata a Deus. Eu falo, Senhor, obrigada. Eu sei o meu sono, porque eu tenho meus pés para calçar essa meia. Com É ruim, mas eu tô andando ainda, eu tenho os pés. Tem gente que não tem os pés para calçar meia. a verdade. Então, assim, gratidão, Deus, por me dar, permitir que eu continue com esses pés, porque eles poderiam ter amputado ele, mas não. Tem a meia, eu calço a meia, eu durmo com a meia, eu almoço, eu janto com a meia, eu tomo banho com a meia. Fui na praia de meia. As pessoas, porque assim, como assim? Essa Jeca tá tudo de tênis e meia na praia, com calor, em Punta Cana, um calor de 40 graus. A pessoa na praia, na areia, de meia e tênis. Então, as pessoas olham, é o tal ditado: você vê uma coisa e não sabe o que é. Então, muito cuidado com isso, A verdade. né? Não ria das pessoas pela vestimenta, porque você não sabe por que ela está vestindo daquela maneira, Uhum, com certeza. né? Com Como assim? A pessoa tá na praia, todo mundo descalço ali na areia, andando, e eu de tênis andando na areia. Nem pude andar muito por causa do vento também, que prejudica. Então, certeza. mas eu quis ir lá um pouquinho, eu fui na areia, mas não fiquei muito por causa do vento, né? Que praia venta muito. E o vento prejudica meus pés. Mas, assim, com certeza, muitas pessoas devem ter rido de mim. Como essa mulher de meia aqui, um meião desse, tênis aqui na areia? Então, assim, nem tudo que você vê né? Então, assim, não ria das pessoas sem saber. Muitas pessoas tá de boné, talvez tá ali escondendo alguma coisa.
né? Não é um lugar certo. Ah, é Tati Boné aqui. Não é lugar para Tati Boné, né? Ou com uma boina, ou com, né, alguma coisa. Mas a pessoa tá ali, então não ria sem saber o que tá acontecendo com a pessoa, né? A verdade é que as pessoas elas têm um lado de julgar muito rápido, né? Mas quando se passa por isso, a gente aprende a muitas coisas. E uma delas é ser melhor a cada dia. Sim. Jô, meu muito obrigada. Gente, muito obrigada para quem assistiu a live. Espero que vocês compartilhem. Jô, você quer deixar algum recado? Deixa seu arroba lá no Instagram, que quem quiser falar um oi com você também pode, tá? Sim, pode me seguir, pode me acompanhar se quiser fazer perguntas, né, direto para mim, tá aberto, o que eu puder ajudar, responder. E o que eu tenho a dizer é que não desista. Por pior que seja um diagnóstico, confia, que, né, pode dar certo sim. Deixa seu arroba aí pro pessoal. Você sabe? Não, É arroba JHO Cleaning Boston. obrigada. Gente, meu muito obrigada. Semana que vem tem mais. Jô, Oi. uma boa noite. Que Deus te abençoe muito. Gente, muito obrigada para quem assistiu, para quem ficou com a gente até agora. E conto com vocês semana que vem, tá bom? Boa noite. Boa noite, Obrigada por gente. ter Tchau, tirado o tchau. tempinho para ouvir, né, a nossa história, né? Com Que certeza. sirva de força, né? Que é esse o objetivo, né? A gente passar força para as pessoas, não só as pessoas que tenham esse diagnóstico, mas a família também, porque a família também sofre junto, Com certeza. né? A família precisa desse apoio também. Eu sou muito grata a meus irmãos, minha mãe, meu filho, sobrinhos, né, netos, que eu já sou vovó, né, acompanhou meu processo. Então, assim, gratidão a todos. Gente, meu beijo, uma boa noite para Boa vocês. noite, com Deus. Obrigada. Tchau.